O padrasto chegando à delegacia, a polícia pediu a prisão do padrasto de Lucas. Padrasto de Lucas chegando neste momento na delegacia. Abre o áudio, ó. É o caso do bolinho de mandioca envenenado. Reviravolta no caso. Olha só, o padrasto chegando na delegacia. Por que a polícia está pedindo a prisão do padrasto, gente? Cortou para a câmera de cima, agora está subindo ali, mas ele não falou, né? Ó, ele está na delegacia, o Lucas está no hospital e a polícia acredita que o bolinho tinha chumbinho ou um outro produto tóxico semelhante. O rapaz está internado em estado grave depois de comer o bolinho de mandioca. Os bolinhos foram enviados pela irmã do padrasto. A tia, né? Uma tia de consideração do Lucas. Mas agora, a polícia pediu a prisão do padrasto, do Admilson. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio. Lucas, o enteado, começou a passar mal com sintomas de intoxicação cerca de meia hora depois de consumir os bolinhos que teriam sido enviados pela tia. O que causa estranheza é que mais pessoas comeram, mas somente o jovem passou mal. A tia que fez os bolinhos foi à delegacia, negou qualquer envolvimento. A Cláudia também chegou à delegacia agora há pouco. Dá para recuperar, Moisés, por favor, o momento que a tia chega? A tia foi na delegacia, disse que ingeriu os bolinhos. Rapidinho. Olha lá, olha o Dionísio com ela. Eu vou falar com todos vocês. Aguarde. Desse pedido de prisão. Por favor, por favor. Ela falou que quando sair vai falar com todo mundo. A tia falou, eu comi os bolinhos e não tive problema. Aí a polícia hoje pede a prisão do padrasto, do irmão dela, não da Cláudia. A Cláudia fez os bolinhos, mas a polícia agora mudou completamente o foco da investigação. É uma reviravolta no caso. Atenção, atenção, o Dionísio está com a delegada. Esse caso ganha repercussão em todo o Brasil. Alô, Dionísio Freitas. Eu vou deixar já algumas curiosidades aqui, algumas dúvidas que eu tenho. Por que a prisão do padrasto? Por que a tia voltou para a delegacia? Agora, ontem, ele não passou mal? Ele não comeu o bolinho de mandioca envenenado? Ou foi uma simulação? Ele fingiu que passou mal? Porque eu fiquei com isso na cabeça agora. Pediu a prisão dele, para mim é uma surpresa. Ô Dionísio, conta pra gente. Boa tarde para você com a delegada ao vivo. Boa tarde, Bigotino. O Admilson Ferreira, 52 anos, está na sala da delegada, acabou de voltar do exame toxicológico no IML e a gente, ao lado da doutora Liliane Doreto, vai tentar explicar para quem está em casa exatamente isso. E eu já começo fazendo essa primeira pergunta do Gotino, delegada. Muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez. Por que o pedido de prisão contra o Admilson Ferreira, padrasto do Lucas? Porque há indícios, fortes indícios de que ele tenha, sim, contaminado esse bolinho, porque ele foi a pessoa que pegou esse bolinho da sobrinha, que levou até a família. A mãe do Lucas ontem, a esposa dele, me alertou. Ela disse, doutora, a senhora sabe que ele nunca teve esse comportamento de distribuir pontualmente para cada membro da família qualquer alimento? Depois, ela é uma pessoa muito amedrontada, muito fechada, muito subjugada. E ela falou para mim, doutora, você sabe que o Admilson brigou também com o Lucas na noite, no dia dos fatos, né? E ok, eu ouvi aquelas palavras, absorvi, obviamente. E aí, depois eu queria entender qual seria a figura da Cláudia naquele contexto, qual seria a motivação. E eu não encontrava nenhuma motivação. Tive que refazer todas as provas, conversar com profissionais de saúde. Ele tentou dizer a mim que ele tinha uma lesão na língua, que ele sentiu arder logo que ele comeu o bolinho. A substância que Lucas ingeriu nada tem a ver e não causaria esse tipo de lesão. Então, tudo isso me leva a crer, fora o histórico dele, que hoje veio à tona, que ele, sim, ele praticou atos sexuais, de violência sexual contra os outros irmãos do Lucas. Dois deles falam que o Lucas, ele revelava, assim, um comportamento diferenciado com o Admilson. Isso também eu levei em conta. O Admilson, certa vez, tendo em vista que um desses enteados arrumou uma namorada, ele teve uma crise enorme de choro. Isso veio à tona agora. E
Lucas estava prestes a sair de casa na segunda-feira. E o Admilson me falou isso. Quando ele veio dar o depoimento dele, ele falou, nossa, um menino que agora ia ganhar o mundo, que agora poderia sair, ter a sua independência, iria nos deixar. Ele falou aquilo com muita ênfase também. Então, assim, são vários elementos, são áudios de telefone, conversas de celulares, que ele tinha dito, afirmado que foi de uma forma e depois vieram à tona que não. Fiz um termo de acariação dele com a irmã dele, a Cláudia. Ficou evidente que realmente ele queria ontem estar manipulando a situação. Era isso que eu ia lhe perguntar, delegada. Ele alega, e a gente contou isso aqui, Gotino, que ele teria lacerações, cortes na língua. Inclusive, ele chega a dizer que há pedaços. Para a polícia, isso foi uma simulação, uma armação dele para tentar enganar os investigadores. Enganar a senhora enquanto delegado. Agora é evidente isso, né? Ontem eu tinha visto aquela lesão, mas eu já tinha conversado com profissionais de saúde. Se fosse chumbinho, se poderia acontecer isso, nem com chumbinho aconteceria aquilo. Mas, enfim, a gente deixou ele falar, deixou ele se explanar o que quisesse. E hoje eu tive aí algumas evidências de que realmente ele havia mentido. E com relação àquela briga de dinheiro... Vou perguntar, delegada, porque ontem a gente falava uma briga de terreno, uma disputa entre família. Para a polícia, já fica descartada essa possibilidade? Já vai para o lado afetivo, ciúme pessoal do Admilson com o rapaz? Sim, fica descartado, até porque a dívida que ele tem com a irmã são R$200 por mês. Isso não o onera de forma alguma, ele paga pontualmente. As brigas que eles têm ali são... relativamente normais dentro de um contexto de irmãos, de irmandade. E o relacionamento dele com o Lucas, que é muito adverso e que chama a atenção de muitos. E esses depoimentos, essas falas foram muito corriqueiras e evidenciadas aqui. Então, eu acredito, estou convencida, tanto que eu representei por uma prisão cautelar temporária, para que eu tenha mais tempo agora, como é um crime hediondo por 30 dias, se o judiciário deferir, vai dar um espaço maior para a gente comprovar essa tese, ou, se eu estiver errada também, de mudar a minha via de direção, mas sim, trazer à tona a autoria e motivação. E, delegada, depois de levantar todas essas informações e provas, ele diz algo? Ele se contradiz, mais uma vez, diante de tudo isso? Sim, ele continua se contradizendo, ele se vê irritado, e aí quando vê provas que são incontestáveis, ele fala, mas ontem eu estava cansado. Aí ele dá uma desculpa, mas esse é um momento muito difícil. A gente percebe que efetivamente ele está sofrendo mesmo. Eu não sei se ele tinha a dimensão do que isso acontecer, se esse medicamento ou substância iria causar tamanho dano para o Lucas. Eu vejo que ele está arrependido nesse sentido, mas muitas coisas do seu passado, do seu comportamento vieram à tona. É isso que eu ia lhe perguntar. Além do que a senhora já falou, existe uma outra vida pregressa dele contra a companheira, a mãe dos meninos, com relação à própria família, que se somaram a essa investigação e desenharam esse caráter desse padrasto que simulou, segundo até o momento, e claro, isso pode mudar, como a delegada falou, um comportamento diante das alegações? Olha, é tamanha manipulação, o poder de posse e dominação que ele tem nessa família, que nunca registraram um boletim de ocorrência. O que eu tenho são históricos, são falas, mas a mãe sempre muito omissa nesse sentido, os filhos muito revoltados, todos foram ouvidos, por enquanto, na condição de assentada, são testemunhas, eles foram orientados quanto à pena do crime de falsidade, de falso testemunho, até para não haver manipulação ou querer se vingar contra Admilson nessa fase. E Gotino, a situação era tão complicada dessa família que ontem, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes com a delegada, ela falou do depoimento da Rosimeire, que é a mãe dos meninos, e ela percebeu que ontem a Rosimeire fazia questão de que a delegada pudesse entender que o comportamento do Admilson não estava sendo exatamente como ele dizia ser. Exatamente. Você percebe que ele é mentiroso, ele mente, assim,
descaradamente, e aí ele fala outra versão, ele dá uma desculpa, e ela queria trazer isso, mas eu não sei se por conta da condição dela de subjugação, de dominação, ela não consegue nem verbalizar, ela é muito acuada, assim como o filho menor, o Tiago. Também observei isso nele. Uma tentativa de falar. São 7 filhos ela tem. 7 filhos. 5 rapazes, 2 moças, se eu não me engano, e a família já vivia esse drama. Por isso que teve esse racha na família dos filhos da própria Rosimeire, delegada. Ela consegue dizer isso? Sim, ela tem os 3 primeiros mais velhos. São de um primeiro relacionamento, os outros 4 de um segundo relacionamento, nenhum do Admilson, tá? Os 2 mais velhos, eles seguiram a vida, eles não chegaram a morar com o Admilson. Um deles socorreu o irmão, porque quando o irmão foi agredido nas partes íntimas, ele não conseguia urinar. Então a irmã acolheu ele na casa dela e ele morou com a irmã. Ele conseguiu sair de casa. Ele também tinha sido vítima de abusos durante a adolescência. Os 4 que ficaram, eles foram para Minas Gerais e lá teve um histórico de ele próprio confessar, segundo um dos filhos, a mãe que estava sendo, que ele abusava dos filhos. Ela se fez omissa, silente, e aí eles retornaram de Minas para São Paulo por conta desse fato. Não sei se com medo de lá ele ser processado, de alguém, de um deles ir até a delegacia. Relacionamento entre irmãos. Ele e a Cláudia ontem. Já era também nesse sentido de conturbação, de brigas que se desenhavam ao longo da história dele? Ele faz várias acusações a Cláudia, mas a própria cunhada, ela fala que Cláudia sempre os acudiu, ajudando financeiramente, porque eles têm uma condição bem precária. E hoje, ouvindo aqui os 2 ali no debate, você percebe que muito do que ele fala é o que ele mesmo, ele presume, ele cria, entende? Então, é um cenário bem peculiar mesmo. E com relação ao Lucas, delegada, porque a senhora falou dos abusos, o Lucas chega a ser abusado por ele? Já tem essa informação? O Lucas é um menino, pelo que eu relato, extremamente dócil, trabalhador, obediente, e ele não tinha nenhuma vida social, até porque Admilson não aceitava nenhuma pessoa e nenhuma conduta que fosse fora do que ele determinava. Ele é extremamente dominador. E o Lucas é extremamente consternado a isso. Então, não sei dizer, mas os irmãos, as pessoas que convivem dizem o que o Lucas ele passava pra gente é muito similar do que nós sentíamos quando era crianças. Embora o Lucas tenha 19 anos de idade, não é nem adolescente, é um adulto já. Ele traz esse segundo, o que eu acolhi até agora por terceiro, ele tem esse traço de ser muito tímido, muito quieto. E viveu as mesmas coisas que os outros irmãos que saíram antes de casa podem ter vivido. Exatamente. E me parece que agora ele ia ganhar liberdade e esse sim é um motivo muito forte para que Admilson tenha atentado contra a vida dele. A tia é inocente, de que ele saísse então? de casa. E tem um outro relato, inclusive, viu, Gotino? Oi, Gotino. A tia é inocente, então? Por que ela voltou para a delegacia hoje? A irmã do Admilson. O Gotino está perguntando isso. Para a delegacia, para a investigação nesse momento, a Cláudia, nesse momento, está fora da investigação, é inocente. Ela volta para a delegacia agora à tarde para completar algum depoimento. A presença dela aqui ainda é requerida pela polícia, delegado? Olha, é muito boa a tua pergunta, mas por desencargo de consciência, eu aprendi o telefone dela. Ela tá aqui na delegacia, os investigadores estão vasculhando o celular dela para ver se a gente acha, eventualmente, alguma coisa que indique a autoria dela, para que a gente não tenha dúvida quanto a essa conclusão do caso até agora. Nenhuma hipótese, então, é descartada até o momento. Não, até eu concluir, relatar esse inquérito policial, que é finalizar, eu não excluo nenhuma hipótese, até porque a gente visa a verdade real. Então, enquanto eu não tiver certeza, enquanto os laudos não vierem, a motivação bem revelada, o inquérito bem robusto, eu não descarto nenhuma possibilidade. A senhora fala do arrependimento dele, mas mostra frieza também? É um sujeito que oscila ali entre a realidade e a frieza de quem comete um crime dessa natureza?
Não acho que há oscilação. Na verdade, há uma manipulação no sentido de querer apontar a conduta criminosa para a irmã dele, para a Cláudia, por questões, não sei, desde a infância, de vingança, não entendi o porquê. Esse ódio da irmã que sempre está ali presente, ajudando, não entendi esse mecanismo. Eu vi ontem ele muito arrependido quanto ao estado do Lucas, muito impressionado com isso. Delegada, muito obrigado pela participação no Cidade Alerta. Agostinho, a gente continua acompanhando esse caso. Parabéns a todo o trabalho da polícia. É contigo.